Alô, São Paulo, deixa eu dar uma boa tarde especial para você que neste momento está ligando a sua televisão, está acompanhando o SBT. Estamos na segunda edição do SBT Notícias. Para quem nos acompanhou ontem, só quero agradecer, gente. Foi um jornal maravilhoso. Claro que contamos com a participação de você que está em casa. Agora, você que pela primeira vez está acompanhando o Darlison Dutra neste horário, eu quero te convidar a ficar com a gente até as 2h15 para acompanhar as principais informações do Brasil e do mundo, principalmente para você que é aqui de São Paulo, tá? Ó, o que eu tô ouvindo? Ó, tô ouvindo aqui o barulhinho da panela de pressão. Então faz o seguinte, bota um pouco mais de água nesse feijão que hoje você vai almoçar com a galera do SBT Notícias. E vamos acompanhar o giro do que tem de mais importante hoje na edição desse SBT Notícias de terça-feira com o nosso giro de repórteres. Primeiro o Marcelo Bittencourt, que vai trazer as últimas informações direto de Capitólio, Minas Gerais. O destaque com você, Bita. Excelente dia. A polícia investiga se a obra de um complexo turístico localizado em cima do paredão pode ter provocado o desmoronamento que deixou 10 mortos. Já já a gente fala desse assunto e a Mônica Simões traz a atualização do trânsito. Tem novidade no trânsito de São Paulo, Mônica? Motociclistas têm faixas exclusivas em uma das vias mais movimentadas da capital paulista. A Avenida 23 de Maio vai receber a faixa azul, Darlison. E a Daniele Brandi está no interior de São Paulo para trazer, infelizmente, uma notícia triste. Perde o humor brasileiro. Dani. Batoré, o personagem que ficou famoso no programa Praça é Nossa, morreu nesta segunda-feira aos 61 anos. O corpo está sendo velado desde cedo aqui em Cabriúva. Informações sobre saúde aqui em São Paulo com a Fernanda Trigueiro. Darlison, São Paulo tem alta no número de profissionais da saúde afastados do trabalho por causa da gripe e da Covid. Inclusive, o hospital de Heliópolis parou o atendimento, a triagem de pacientes e faz agora somente emergências. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esses assuntos de São Paulo. E a cobertura completa de Capitólio com o Marcelo Bittencourt. Você vai ver também a atualização sobre os estragos da chuva em Minas Gerais. Já tenho imagens aí de Minas, porque é o seguinte, até o momento mais de 140 cidades estão em situação de emergência e dezenas de rodovias foram interditadas por causa dos temporais. Há quedas de barreiras e deslizamento de terra. Grande parte do estado sofre com inundações. Até o momento, a atualização que a gente tem é que 19 pessoas já morreram em Minas Gerais desde o início do período de chuvas em outubro e mais de 17 mil moradores precisaram sair de casa por causa das enchentes. A cobertura completa da chuva em Minas, a tragédia em Capitólio, você vai acompanhar daqui a pouco no SBT Notícias. E 2 irmãs foram esfaqueadas pelo vizinho no bairro do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo. Uma delas morreu. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. Olha, tem uma atualização desse caso. Carolina Munhoz, de 24 anos, passou por cirurgia e não corre risco de morrer. O acusado está preso. Um bandido foi baleado após uma troca de tiros com a Guarda Civil Metropolitana no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Segundo os agentes, criminosos armados praticavam diversos assaltos na região. Alguns desses crimes foram registrados por câmeras de segurança. Dá só uma olhada na imagem, ó. Um dos bandidos já vai entrando ali dentro do estabelecimento comercial onde acontece o crime. Durante o patrulhamento, a GCM localizou o carro utilizado pelo trio. Houve perseguição e tiroteio. O criminoso baleado foi encaminhado para um hospital da região. O envolvido conseguiu fugir. Olha só, você viu com exclusividade ontem, aqui no SBT Notícias, uma reportagem especial que mostrava os constantes assaltos na região da rua 25 de março. Lembra dessa cena? Ó, eu tenho uma atualização importante para dar para o telespectador do SBT Notícias. É aqui. Após a exibição dos flagrantes, pelo menos 8 pessoas foram detidas suspeitas de praticar esses crimes por ali. Nós cobramos das autoridades, falou, agora as imagens foram feitas, mostramos a criminalidade agindo livre na região da 25 de março, roubando não só esses entregadores, mas também transeuntes, né? Pessoas que vão fazer compra naquela região. E a polícia respondeu, tem prisão, tem reportagem que mostra o desdobramento após a exibição da matéria aqui no SBT Notícias e você acompanha na tela comigo.
O nosso sonho é acabar com todos os problemas sociais. É uma utopia, é impossível conseguir. Mas o jornalismo do SBT se coloca à disposição da comunidade. Você viu que através de uma denúncia que foi feita por comerciantes, chegou até o nosso departamento de jornalismo, nós mandamos uma equipe especializada em investigação jornalística, conseguimos essas imagens importantes que inclusive vão ajudar a polícia na identificação dos bandidos. E agora eu trago a atualização que 8 suspeitos foram colocados na cadeia. Eu não vou dizer que é graças ao trabalho do jornalismo do SBT, porque aí a gente colocar muito louro no nosso trabalho. Mas há graças, primeiro, à demanda da sociedade que chega ao nosso jornalismo sério e à cobrança das autoridades. Que o nosso objetivo aqui, desde o primeiro dia, ontem eu falei, é fazer, gente, uma comunicação entre a população e as autoridades, sejam as autoridades públicas de qualquer setor, da saúde, do transporte ou, nesse caso, da segurança pública. Então, você que está me acompanhando agora, não importa em qual parte da cidade de São Paulo ou da grande São Paulo que você mora. Tem uma denúncia aí? Ô, Mineirinho, eu não aguento mais os roubos que acontecem aqui na porta da nossa casa. Como que faz para participar? Entra nas redes sociais, deixa lá o seu endereço, pode ser inclusive de maneira anônima. A gente vai correr atrás para tentar solucionar esse problema, é o nosso compromisso aqui. Vamos mudar de assunto? Muito luxo com restaurantes caros, salões de belezas e roupas finas. Isso que eu descrevi agora, gente, é a vida de ostentação de uma golpista que age na região metropolitana de São Paulo. Acompanhe só a foto dessa moça. Hipismo, né? É um esporte caro. Não é qualquer pessoa que tem dinheiro para isso. Só que nós estamos falando de uma mulher que conseguiu sacar R$4.000 do auxílio emergencial. Como pode? Apesar de acumular 36 denúncias e 11 inquéritos policiais, a criminosa continua livre. É denúncia, o SBT Notícias conta essa história a partir de agora. A gente muda de assunto para falar da sua participação aqui no SBT Notícias. É que começo do ano é aquela correria para organizar e comprar o material escolar das crianças, né? Eu quero perguntar como é que tá aí na sua casa, você com seu filho. Conseguiu completar a lista? Gente, presta atenção no que eu vou dizer, porque nós preparamos uma reportagem e encontramos diferença de preços. Pasmem, sabe de quantos por cento? 300% de diferença. O mesmo produto numa loja custa X, na outra custa 3 vezes mais. Eu quero saber do meu telespectador, você que está me acompanhando, você pagou caro, pagou barato, fez pesquisa, está reaproveitando o material do ano passado e aí vocês já sabem, né? Comentou, aparece aqui na tela do SBT Notícias. Ô, Darson, mas como é que faz para minha mensagem aparecer aí para toda a cidade de São Paulo assistir? Eu preparei aqui uma dica fácil. Acompanha aí como é que faz. Sua participação vai ser por meio do SBT News, o nosso canal de informação na internet. Nos siga no Twitter, Instagram e Facebook usando @SBT News e publique sua sugestão, denúncia ou conte uma história interessante pra gente colocando a hashtag SBT News. Contamos com a sua participação. E o SBT Notícias tem helicóptero no ar? Tem sim, pode colocar imagens da nossa aeronave que neste momento sobrevoa. Opa, peraí, isso aí é um comércio. Região central de São Paulo. Mas o que esses homens estão vendendo aí? É droga. Cracolândia, acredite se quiser, né? O helicóptero do SBT neste momento sobrevoando a região central de São Paulo, mostrando uma venda de drogas ao vivo. É uma banca, é isso mesmo que você tá vendo. Na cara da sociedade, tá? Isso aí não é imagem gravada, não. Ô, Dário, se essa imagem vocês fizeram foi ontem, estão reprisando agora, não. É imagem ao vivo. Tanto é que é o seguinte, me fala depois quem é o comandante, quem que é o cinegrafista, que eu vou pedir agora para abrir a câmera, só para vocês verem que a imagem é ao vivo. Quer ver, Pode abrir um pouco aí o helicóptero do SBT, que neste momento está sobrevoando a região da Cracolândia, para provar que a imagem é ao vivo. Olha aí. É o maior centro de venda e distribuição de drogas do Brasil no meio da rua. E é o Jean, é o nosso cinegrafista, o Rafael Biasotti, grande Biasotti, nosso parceiro comandante da aeronave, sobrevoando ao vivo para a cidade de São Paulo, um dos pontos mais vergonhosos do país, cidade de São Paulo. Só que o seguinte, por que o helicóptero está sobrevoando? Agora parece que está uma calmaria, né? A correria aí é só de venda e compra de droga. É que na manhã de hoje teve operação policial na Cracolândia
na região central de São Paulo. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão na 4ª fase da Operação Caronte. 4 pessoas foram presas. Um dos detidos utilizava 2 quartos de um hotel para armazenar entorpecentes. Por que eles iam pro hotel? A reportagem vai explicar, mas é simples. Porque, olha lá o cara, ó, botou a cocaína ali, ó. Você viu que já fez a carreirinha, ó. 3 ali, ó. Esse aí que tá de boné e sem camisa. Veja só. Ele vai vender a carreira. O cara compra só a carreira, já tá pronto para ele cheirar. É incrível como isso acontece. A gente tá mostrando, gente, em pleno ano de 2021. Agora você deve estar me perguntando, mas peraí, ô Darcio, teve uma operação... O que aconteceu aí? 2022, né? A gente virou o ano. Obrigado por lembrar. Mudou. Olha lá, o cara cheirando ao vivo. Eu nem sei se pode, amor. Bom, o cara cheirou ao vivo ali. Vocês viram essa cena aí, ó. Absurdo, cara. Teve uma operação policial agora há pouco mais de 2 horas. Aí agora a gente está mostrando a venda de droga a céu aberto, como se não tivesse passado polícia por aí. É operação policial na rua, o SBT foi atrás e você acompanha os detalhes agora, na tela. E um homem foi preso no litoral de São Paulo tentando sacar dinheiro numa agência bancária horas depois de esfaquear e tentar estuprar uma idosa. Quem traz os detalhes desse caso pra gente é a repórter Carolina Moura, da VTV em Santos, que já está aqui comigo. Carolina, boa tarde para você, bem-vinda ao SBT Notícias. Informações desse crime brutal, né? O cara, depois de cometer o crime, tentou sacar dinheiro, imagino que para fugir, né? Oi, Dalisson, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Notícias. Realmente um crime brutal, um crime chocante, né? Esse crime aconteceu no último dia 6 de janeiro e o homem estava foragido desde então. Ele foi preso ontem nessa agência bancária, né, quando tentava sacar dinheiro, como você mesmo disse, para provavelmente tentar fugir depois de ter cometido aí essa brutalidade contra uma senhora de 67 anos. No dia do crime, ele chegou até a casa da idosa de madrugada, ela morava sozinha e invadiu a casa dela. A mulher ficou assustada, né? Acordou assustada com a presença do homem. O homem tentou, inclusive, abusar dessa idosa e ela ficou muito desesperada, começou a gritar. Neste momento, ele deu várias facadas na barriga dela e, com os gritos, ele também ficou assustado, com medo de que algum vizinho pudesse chegar e acabou fugindo. Ele ficou aí desaparecido durante todo esse tempo, foragido, e ontem a polícia conseguiu finalmente fazer a prisão dele em uma agência bancária na Avenida Presidente Costa e Silva, aqui em Praia Grande. E a gente vê que o homem estava tranquilamente, né? Depois de ter feito isso, estava vivendo tranquilamente, entrando na agência bancária, podendo até mesmo fazer outras vítimas, né? Sabe lá se poderia até tentar abusar de outra mulher, de outra pessoa dentro dessa agência ou em outros locais. Mas a polícia agiu rápido, agiu precisamente e conseguiu aí fazer a prisão deste homem de 43 anos, que está agora na cadeia pública de Praia Grande. A senhora continua internada no hospital aqui na cidade, né? Sofreu vários ferimentos na barriga, mas o estado de saúde dela é estável. Então, realmente, né, pelo menos essa pessoa foi presa, né? Esse criminoso foi preso e está fora das ruas depois aí de um crime tão brutal como esse, Darlisson. Ponto para a polícia. Carolina, obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade aí da Baixada Santista, você volta ainda hoje nessa edição do SBT Notícias. E olha só, vai ser enterrado daqui a pouco em Cabreúva, no interior de São Paulo, o corpo do ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira. Quem é o Ivanildo? É o famoso Batoré, né? Ficou conhecido carinhosamente, fez história na Praça é Nossa e é com muita dor e tristeza no coração que eu anuncio, infelizmente, que o Batoré nos deixou. Ele morreu nesta segunda-feira depois de sofrer 2 paradas cardiorrespiratórias numa unidade de pronto atendimento aqui na Zona Norte de São Paulo. Vamos então a Cabreúva, onde está a Daniele Brandi acompanhando todos os detalhes do velório. A grande pergunta que eu faço agora, imagina a dor de todo mundo aí, ô Dani, mas o público tem uma paixão muito grande pelo Batoré. Essas pessoas vão poder se despedir dele? Vai ser um velório aberto ao público? Boa tarde. Oi, Darlisson, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o SBT Notícias. Infelizmente, uma manhã triste, né? Manhã de terça-feira triste, mas respondendo a sua pergunta, sim.
O corpo do Batoré chegou aqui no ginásio multiuso, na arena multiuso da cidade de Cabreúva, por volta das 9h20 da manhã. Nesse primeiro momento, assim que o corpo chegou aqui no ginásio, Darilson, foi aberto somente para os amigos e os familiares mais próximos. Mas logo em seguida, por volta das 10h30 da manhã, foi aberto sim o velório para o público. E esse público está chegando aqui na arena, todo mundo vindo para prestar ali as suas últimas homenagens. É claro, muita tristeza. Ainda há pouco nós acompanhamos a chegada da mãe do Batoré aqui na arena. Claro, ela está muito abalada. Nesse momento, vou pedir até para o nosso cinegrafista mostrar, ela está sentada ali sendo amparada pelos dois filhos, pelos netos, os dois filhos do Batoré. Os dois filhos também que estão bastante abalados, eles não quiseram conversar com a nossa equipe de reportagem, é claro que a gente entende, e o público também tem vindo em peso, muita gente sentada, inclusive aqui nas arquibancadas, todo mundo prestando aí as últimas homenagens, a esse grande ator e grande humorista, um dia muito triste. Inclusive, Darilson, o sepultamento está previsto para acontecer logo mais por volta das 2h da tarde, portanto, atualizando, o corpo chegou aqui por volta das 9h20, nessa arena que fica aqui na região do bairro de Jacaré, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro de Cabreúva, interior de São Paulo. O Batoré, que infelizmente morreu ontem após ser atendido, conforme a gente acompanha na reportagem. Pois é, Darilson, conforme a gente acompanhou na reportagem, Ivanildo deixa dois filhos, esses dois filhos que inclusive estão aqui na arena, chegaram assim que o corpo do humorista chegou aqui na arena multiuso na cidade de Cabreúva, cidade onde a família tem jazigo, portanto o sepultamento está previsto para acontecer logo mais às 2h da tarde. E aí os filhos do Batoré sempre foram muito discretos, pelas redes sociais eles prestaram ali as últimas homenagens ao pai, inclusive o filho Ivan Mastronardi, que é o filho mais novo, escreveu o seguinte em uma das suas redes sociais: "Cuida de nós aí, pai. Vá em paz, meu pai, meu melhor amigo, meu irmão. Muitas vezes meu filho, vá em paz", foi o que ele disse no Instagram. Já a filha do Batoré, a Alexandra Mastronardi, também publicou algumas fotos com o pai e colocou apenas um coração branco na legenda. Os dois estão aqui na arena desde que o corpo do pai chegou. A mãe do Batoré chegou há poucos instantes aqui também no local, muito abalada, foi amparada inclusive pelos dois netos. A ex-esposa também do ator e humorista Batoré também está aqui presente, o Zé Américo e outros amigos e familiares, todo mundo muito abalado. Inclusive, eu conversei com um amigo de 30 anos, um amigo também de longa data do Batoré, que trabalhava junto com ele, morou com ele na cidade de Mauá, eram vizinhos, amigos, desde quando o Batoré veio para São Paulo, quando ele tinha 11 anos, e ele confirmou para a nossa equipe de reportagem que a informação que circula nas redes sociais e na internet de que o Batoré lutava contra um câncer, essa informação ela não é confirmada nem pelos amigos próximos e muito menos pela família. Foi a informação que esse amigo próximo, Juca, passou aqui para a nossa equipe de reportagem, ele gentilmente conversou com a gente. Nós tentamos, claro, conversar com os filhos, mas é um momento de muita tristeza, Darilson? Eles não quiseram gravar entrevista e, obviamente, que a gente respeita esse momento. Infelizmente, uma perda grande para o humor, Um cara que sempre fez a gente rir com seus bordões, Quem é que não lembra das frases de efeito ali, de animação do Batoré, Vai deixar muita saudade. Esse velório, portanto, está aberto aqui para o público, então, para quem mora aqui na região de Cabreúva, essa arena fica aqui no bairro de Jacaré, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade, que fica aqui no interior. Para quem quer prestar ali as últimas homenagens, pode se dirigir aqui à arena, que o velório está aberto ao público. E antes de morrer, enquanto a gente tem mais do Batoré, o último post dele no Instagram, há 5 dias, ele colocou uma foto dele no palco e escreveu a seguinte legenda: "Com meus filhos e aqui, ou seja, no palco, eu me sinto 100% vivo. Que saudade do meu trabalho", ele que estava afastado dos palcos. E após a morte, o filho dele, o Ivan, disse uma frase que o senhor sempre falava: "Curta a vida, que a vida é curta". E fica essa mensagem aí do Batoré, da gente aproveitar em vida as pessoas que a gente ama. Muito obrigado pelas suas informações, a nossa solidariedade a toda a família. Dani, qualquer novidade do velório em Cabreúva, a gente volta a se falar. Olha só, eu falei agora há pouco sobre mudanças
com relação ao trânsito de São Paulo. Os motociclistas vão ter agora uma faixa exclusiva em uma das vias mais movimentadas da capital paulista, é a Avenida 23 de Maio. O nome do projeto é Piloto Faixa Azul. É um projeto piloto, um projeto teste, vai ser implementado num primeiro momento aí nesse grande corredor que liga pontos importantes da cidade de São Paulo, para ver se funcionar, vai chegar até outras localidades. Mas quem está exatamente neste ponto aí é a Mônica Simões, que vai mostrar para a gente, até mesmo esclarecer, o que seria essa faixa especial para os motociclistas. Já tem algum desenho na pista? Já a data para isso começar a funcionar? Mônica, boa tarde. Oi, Dalisson, já tem sim. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A expectativa é que essa faixa azul tenha início a partir do dia 24 de janeiro, ou seja, a partir desse mês ainda. Como você disse, eu estou aqui na Avenida 23 de Maio, que é uma das mais movimentadas aqui na capital paulista, que a gente já consegue ver, sim, Dalisson, desenhos ali na pista. Márcio Ronald mostra agora pra gente esse pontilhado branco. Vou pedir pro Márcio Ronald dar um zoom ali na pista pra gente ver direitinho. Esse pontilhado branco posteriormente será pintado de azul, Dalisson. Essa será a faixa exclusiva. Ela terá um espaço maior entre os veículos, ou seja, essa coisa, né, que a gente vê, isso que a gente vê habitualmente, motociclistas transitando no meio dos carros, agora será oficial. Terá realmente um corredor exclusivo para motociclistas. E o sentido dessa pista será Santana Aeroporto, será essa faixa aqui onde a gente está, essa pista onde a gente está exatamente. Agora, para esclarecer as dúvidas de quem está assistindo o SBT Notícias, ao meu lado o diretor de Planejamento e Projetos da CT, Luiz Fernando De Vico. Luiz Fernando, muito boa tarde. Essa iniciativa já foi, tentada algumas vezes em governos anteriores. Por que agora será diferente em relação a acidentes e multas? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, aqui é um projeto diferente, com uma concepção diferente. Não é uma faixa exclusiva, é um balizamento para que quando o trânsito estiver lento ou congestionado, onde a moto já normalmente trafega, fique mais visível tanto para o motociclista quanto para os motoristas dos automóveis que aquele espaço existe e é onde o motociclista está evitando o conflito que hoje existe e que provoca 78% dos acidentes aqui na Avenida 23 de Maio tem uma moto envolvida. Então, a ideia é você melhorando essa condição de sinalização e de orientação, você reduza esse conflito e reduza a acidentalidade da via. Então não será uma faixa ali exclusiva, como a gente vem dizendo. Os motociclistas, se saírem dessa faixa, não serão multados. Não. O uso dela é uma orientação, mas não é uma obrigação. Se o motociclista não quiser trafegar por ali, quiser trafegar em outra faixa de rolamento, ele tem toda a liberdade. É apenas uma orientação. Quando o trânsito lento e congestionado, será um local com maior segurança para o motociclista, porque ele terá um espaço garantido, sinalizado, evitando com que ele mude de trajetória e aconteça algum tipo de acidente. Muito obrigada pela sua entrevista. Dalisson, é com você. Obrigado, Mônica, pelas informações. Vamos ver se vai funcionar, No primeiro teste que eles fizeram não deu muito certo. Mas se é para preservar a vida humana, a gente aprova. Faz o teste. Se der certo, expande para outras regiões de São Paulo. Qualquer novidade da cidade de São Paulo, a Mônica Simões volta a falar ao vivo com a gente. Falar em São Paulo, a maior metrópole da América Latina, felizmente ainda sofre com problemas ridículos, Problemas antigos que se agravam a cada ano no período de chuvas. Um deles é ruas esburacadas. Tem buraco na cidade inteira. Só que o risco para motoristas, ciclistas e motociclistas é maior, principalmente nos bairros mais afetados da região central. A Mônica Simões, que entrou ao vivo agora há pouco com a gente, foi até um desses locais, que o nosso compromisso foi o seguinte: nós vamos cobrar desde obras milionárias que estão paradas do governo, até buracos pequenos que estão causando transtorno para a população. Foi nosso compromisso e a gente mostra agora um giro pela cidade de São Paulo. Rua esburacada existe aos montes por aí, acompanha só. A verdade é o seguinte: IPTU, a conta vai chegar para você que está em casa. IPVA também vai chegar. E todos esses impostos a que eu estou me referindo, o dinheiro era para ser usado justamente para fazer melhorias na via. Agora, eu estou recebendo aqui nas redes sociais, você sabe o seguinte: o Dalisson, quem está acostumado comigo no Primeiro Impacto, eu sou antenado. É um olho no peixe e o outro no gato. Eu fico vendo tudo que vocês postam nas redes sociais durante o jornal. Por quê?
porque a gente quer essa interação. E tem muita gente, o Carlão é meu diretor aqui, é o chefe da nave toda. É o seguinte, tem muita gente, ô Carlão, já dizendo ponto, ó, a minha rua tá pior do que essa aí. Estão citando várias regiões aqui da cidade de São Paulo, então vamos lá. Como é que faz pra você, pode ser aqui mesmo, como é que faz pra você que tá em casa poder participar do SBT Notícias e cobrar a prefeitura, cobrar a subprefeitura aí da sua região? A hashtag tá aqui embaixo, ó, SBT News, é simples, você pode entrar tanto no Instagram ou no Facebook, faz um comentário lá no SBT News, usando essa hashtag que a gente vai ver e vamos mandar uma equipe até a sua rua. Simples assim, a gente filma tudo, cobram a resposta da prefeitura. O bom é que funciona, que é questão de 3 dias já me ligam. Ô Mineirinho, o pessoal veio aqui e tampou o buraco. É isso. E o nosso objetivo é justamente fazer isso aí mesmo, é cobrar das autoridades. Vamos mudar de assunto, falar de tempo, né? Esse inverno em pleno verão, hein, rapaz? Mas que tá fazendo frio, mas tem previsão de aumento da temperatura. Como é que fica o tempo aqui em São Paulo hoje, hein? Vamos ver. O sol aparece entre nuvens, mas o tempo continua instável em boa parte do estado. Na capital e na Grande São Paulo, dia nublado. E apesar do tempo abafado, não há risco de chuva forte. As máximas não passam dos 26 graus. Ventos úmidos e frios vindos do mar deixam o céu carregado no litoral paulista e pode chover fraco ou de forma moderada ao longo desta terça-feira. Já no interior, o sol aparece entre nuvens e faz calor, mas podem ocorrer pancadas isoladas à tarde. Até o fim da semana, as condições de chuva continuam pelo estado de São Paulo. A partir de amanhã, o sol aparece mais entre poucas nuvens e a temperatura volta a subir. Cadê? Já pode colar imagens do helicóptero do SBT que neste momento está sobrevoando a cidade de São Paulo. Pelas imagens você vê a câmera aí, realmente está molhada, um chuvisco, tá tudo nublado ali, né? Pelo jeito, você quase que não vê muitos metros à frente, ó. A cidade de São Paulo completamente encoberta. Enquanto isso, você está acompanhando aí no canto direito superior do seu vídeo, é a temperatura em algumas cidades, tá? Campinas, 23 graus, temperatura neste momento, né? A previsão de que fosse subir ao longo do dia, só que quando vem a chuva, o tempo fica um pouco abafado, a umidade sobe, mas também dá chuva. Qual que é a informação que vocês estão me passando aqui? Pode falar. Zona Sul de São Paulo, obrigado. Eu pedi só para me antenarem aqui qual da região central de São Paulo que a gente está acompanhando. É a Zona Sul, o helicóptero neste momento sobrevoando várias regiões da maior cidade do país. É o helicóptero. Olha só, agora eu vou trazer uma história realmente especial de maternidade. Uma mulher deu à luz a 5 crianças de uma só vez em São Paulo. Dá uma olhada nas imagens. Pode colocar aí para todo mundo que está nos acompanhando. Eu vou dizer todo o Brasil, tá? Porque eu quero até pedir desculpas aqui, que às vezes eu dou um boa tarde só para a cidade de São Paulo e o pessoal tá me cobrando. Ô, Dalisson, eu tô te assistindo aqui em Minas. Por quê? Porque as TVs, né, a cabo, né, aquelas TVs de antena, parabola e tal, o pessoal de várias regiões do Brasil acompanha a gente. Então, um beijo carinhoso, não importa em qual região do país você esteja, tá? Pois é, a gente está mostrando imagens da Yannick, essa mãe aí, ó, Yannick Piera de Cássia. Ela tem 28 anos e a gravidez dela vinha sido monitorada por um grupo de profissionais do Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, que é referência nacional para partos de risco em São Paulo. Este caso, gente, de 5 crianças de uma só vez, é considerado muito raro, já que se trata de uma gravidez natural. A Yannick estava internada desde o final de 2021 e neste fim de semana a equipe decidiu por uma cirurgia cesariana eletiva por causa da movimentação dos bebês. As imagens divulgadas pela prefeitura mostram uma grande equipe envolvida na preparação, que inclui exame de ultrassom e vários outros testes e exames que são feitos ali, né? O barrigão da mamãe impressiona. A gestação durou 29 semanas, até que finalmente nasceram os quíntuplos, 3 meninas e 2 meninos. São eles Madalena, Isabel, Helena, Henrico e Ravi. Todos passam bem, incluindo a mamãe. O detalhe é que as imagens do parto foram transmitidas para professores e alunos do hospital, que também foram profissionalizados em gestação de risco. É uma boa imagem para a gente trazer aqui em plena terça-feira, começo do ano agora.
essa mãe vai precisar de ajuda, viu? Porque se uma criança, eu falo, como padrasto eu já digo, dá trabalho, imagine só 5. Vai precisar de reforço aí, mas tenho certeza que mãe sempre dá conta, né? Igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Nesse caso, sim. Tem uma imagem curiosa como essa, uma história bacana que você viu na internet e acha que vale ser compartilhada aqui no SBT Notícias, é só mandar pra gente. Olha só, o número de profissionais de saúde, gente, afastados com Covid e com síndrome gripal aumentou 111% em apenas um mês. A verdade é o seguinte, quem procurou por atendimento na última semana em hospitais públicos ou particulares sofreram muito por conta da fila de espera, até 6 horas, né, o Fernanda Trigueiro? Pior que, se tem muita gente procurando atendimento, cada vez tem menos do outro lado para receber e tratar essas pessoas. Mas que número preocupante, né, Fernanda? Como é que está a situação aqui na cidade de São Paulo e o que o poder público está fazendo para contratar pessoas, a toque de caixa, para colocar no lugar de quem está sendo afastado? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Dalisson, para você. Boa tarde a todos que acompanham aqui a gente no SBT Notícias. Olha só, Dalisson, inclusive uma estimativa da Prefeitura de São Paulo já apontou que os novos casos de coronavírus já são mais que o dobro dos casos registrados no pico da pandemia, que foi em abril do ano passado. Alguns especialistas acreditam, inclusive, em que o número pode ser ainda maior, já que há uma demora nos resultados dos exames, dados represados e também a falta de testagem. O aumento dos casos aqui na capital corresponde ao avanço da variante Ômicron, muito mais contagiosa. De acordo com dados mesmo da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, desses novos casos já registrados nos últimos dias, Dalisson, 58% desses casos são desta nova cepa. E aí, é claro, né, os profissionais da saúde que têm esse contato direto com o vírus estão altamente afetados. No pronto-socorro de Heliópolis, na zona sul da capital, por exemplo, pacientes que procuraram atendimento voltaram para casa sem passar por médicos, porque lá eles receberam a orientação de que apenas casos de urgência e emergência estavam sendo atendidos. Eles foram orientados a procurar outras unidades de saúde e aí foi como você falou, por exemplo, quem foi até a AMA Sacomã, ali na mesma região, o tempo de espera para atendimento passou de 5 horas. Um problema realmente para quem está doente, ninguém procura uma unidade de saúde à toa, né, Dalisson? A nossa equipe de reportagem foi mais cedo ao pronto-socorro de Heliópolis, conversou com uma mulher, com uma paciente que já tinha uma consulta marcada há muito tempo, chegou lá e infelizmente precisou voltar para casa. Vamos ouvir. Consegui passar porque foi consulta marcada normal, mas os atendimentos estão baixos mesmo porque tem, parece que, muito médico com Covid. E os casos que estão sendo atendidos são os que estão com consulta realmente marcada de urgência. Bom, foi até bom a Fernanda Trigueiro explicar isso aí, porque algumas pessoas já estavam me mandando mensagem lá da Zona Sul dizendo que não conseguiu atendimento no pronto-socorro do hospital de Heliópolis. Então, só para explicar qual que é a situação aí do hospital, qual tipo de atendimento que eles não estão fazendo e qual que é a alternativa para esses pacientes, ô Fernanda? Pois é, Dalisson, a nossa equipe de reportagem, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que é responsável pelo pronto-socorro de Heliópolis, que fica na zona sul da capital. E a resposta que a gente teve é que isso foi um caso pontual no domingo, mas que os atendimentos já foram normalizados. Mas a gente viu aí agora na entrevista, né, no desabafo dessa pessoa, que acabou voltando para casa realmente sem atendimento. Ainda a Secretaria Estadual de Saúde diz que monitora a situação envolvendo casos de síndromes respiratórias, que a unidade tem neste momento 6 pacientes internados com suspeito ou mesmo com Covid já confirmado e que desde novembro do ano passado já foram 367 internações. Mas então, é claro, a gente tem essa sonora, a gente tem esse depoimento dessa paciente que diz que não conseguiu atendimento. Por outro lado, a secretaria diz que a situação já está normalizada. Obrigado, Fê. A gente volta a se falar em breve. Olha só, agora eu vou falar de uma situação que o brasileiro está acostumado. É isso aqui, ó. Bolso vazio. É que janeiro, gente, chega com diversas contas para pagar. Entre elas, para quem tem criança, como eu disse, está a lista de materiais escolares, normalmente gigantesca, desse tamanho, né? Pois é, neste ano os preços dispararam. O mais importante é pesquisar. Nós conversamos com um especialista que vai nos dar dicas de como economizar na hora de fazer a compra. Assista aí.
Bom, bora ver o que o povo tá falando sobre material escolar aqui nas redes sociais. Pode colocar uns tweets que a gente separou. Ó, o Edu disse, esse ano tô reutilizando os materiais do ano passado e só comprando o necessário. Perfeito, faria o mesmo, se pudesse. Diego, não tenho filho, só que meu irmão gastou R$400 em materiais escolares para sobrinha de 4 anos. Detalhe, dura só um semestre. Jordi comentou, eu ainda nem comprei o material. Vai ser o tal atrasado de última hora e vai pagar mais caro. Vamos mudar de assunto, falar de futebol. Chega mais, Alano. Como é que você tá, meu parceiro? Tudo bem, Alisson? Tranquilo. Tamo junto. O que você traz pro nosso povo aí, começando o nosso giro de esporte? Palmeiras está muito perto de anunciar a contratação do zagueiro que você conhece, o Murilo. Verdade, jogou no Cruzeiro, foi jogador do Cruzeiro. Ele está na Rússia, ainda continua na Rússia, está vindo para o Brasil para ser apresentado ao Palmeiras. É novinho, tem apenas 24 anos, vem reforçar esse setor, que é um setor muito bom do Palmeiras, uma das melhores defesas da América nas últimas 2 temporadas. Vem para compor elenco, né? A princípio, sim. Um time do porte do Palmeiras tem que ter banco, né? De qualidade. E o Nicão, quando que o Nicão será anunciado, hein? Pois é, eu vi alguma notícia de que ele já estava até com camisa do São Paulo. Olha só, uma barbearia, o Nicão foi passar régua, né? Vou deixar o cabelinho na régua igual o seu, assim. O cabelo na régua igual o Darlison. E ele posou... Olha aí, o cabelo do Darlison é da régua, o detalhe, né? O meu tem pouquinho, né? O Nicão, ele posou ali para uma fotografia autografando a camisa de um fã São Paulino. Então, é quase que um furo de reportagem. Olha aí, o Nicão pousando já com a camisa do São Paulo, ou pelo menos fotografando, né? Mas ainda não foi Só falta anunciar oficialmente, pra galera já poder cravar. Nicão é de São Paulo, mas tá quase tudo acertado, né? Olha só, no nosso bloco nacional, nós vamos falar também do Corinthians, dos casos de Covid do Corinthians. E tem uma matéria bem legal do Ronaldo Fenômeno, Opa, vai falar do meu Cruzeiro? Dono do Cruzeiro. Ele deu uma entrevista coletiva agora há pouquinho. Será que ele vai trazer o Cristiano Ronaldo? Não sei, mas ele pode voltar com o Fábio, hein? No caso, o Fábio ele pode voltar a ser jogador do Cruzeiro. Quero saber dessa história. A respeito disso também, tá bom? Importante. Então, o nosso giro aqui no Nacional vão ter assuntos não só aqui de São Paulo, vamos trazer de outros clubes também, né? Daqui a pouquinho também dentro do SBT Notícias. Perfeito. E se você quer saber de mais algum clube, não vai falar do meu Ceará, não vai falar do meu Fortaleza, não tem... Cobra a gente nas redes sociais, cobra o Alano. Bota lá, Luiz Alano, fala do meu time, que você só fala do time de São Paulo, que aí sim ele vai voltar. Beleza, já a gente volta, tá? Valeu. Pra você que tá me acompanhando agora, o primeiro... SBT Notícias, pelo amor. SBT Notícias continua, só tem uma vinhetinha aí, vai. Alô, São Paulo, muito boa tarde para você que a partir de agora em outras partes do Brasil começam a acompanhar o Darlison Dutra aqui no SBT Notícias. É o telejornal que almoça com você. Então faz o seguinte, você tá sentado aí no seu sofá, tá no meio? Lá em Minas a gente fala assim, arreda pro canto que eu tô chegando. Vamos acompanhar as principais notícias juntinhos aqui a partir de agora. Olha só, nós estamos trazendo para você, telespectador do nosso SBT Notícias, informações direto de Minas Gerais sobre a tragédia de Capitólio. Só que a gente vai para Passos, uma cidade que fica lá bem próximo com o Marcelo Bittencourt, que me parece que é onde está centralizado essa investigação da Polícia Civil. É isso mesmo? O que é a Polícia Civil? Né? Como é que está sendo esse trabalho de investigação a partir de agora? Quem presta depoimento? E qual que é o objetivo no final das contas, ô Marcelo Bittencourt, encontrar culpados para essa tragédia? Boa tarde para você, meu irmão. Excelente tarde para você também, a todos que nos acompanham por todo o país. É exatamente isso, Darlison. A primeira fase das investigações, aliás, a primeira fase do caso já foi concluída, que era o quê? Era procurar ali os desaparecidos, o resgate dos corpos e também dos fragmentos. E a partir daí a segunda fase, já uma fase mais investigatória, onde pessoas vão ser ouvidas, personagens serão ouvidas. O que a Polícia Civil quer saber é o seguinte, foi um acidente natural ou alguém será responsabilidade? Nesse primeiro momento, eu gostaria de falar aqui com o excelente delegado de polícia, Dr. Marcos Pimenta, que está chefiando todas as investigações, que a todo momento, vou deixar bem frisado, ele não se furtou a falar nem com a comunidade e nem de prestar esclarecimentos para a imprensa. Doutor, primeiro, muito obrigado, uma excelente tarde para o senhor. Obrigado. Muita correria esses dias. Primeira fase concluída, daqui para frente acontece o quê, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, a Polícia Civil focou na identificação dos corpos e o acolhimento das famílias. Com as respectivas identificações,
colhidas de maneira célere pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Federal. Os corpos foram cedidos e entregues aos familiares e, com isso, a polícia agora ela vai dar foco para exaurir questionamentos se houve responsabilidade de terceiros na queda daquela grande pedra. Nós não buscamos culpado, nós almejamos, a princípio, exaurir questionamentos. Numa cautela necessária que requer o caso, houve um evento de grande dimensão naquela área, é uma área conhecida em todo estado de Minas Gerais como Mar de Minas, é uma riqueza do povo mineiro, os turistas de São Paulo e de outros estados sempre frequentam, então nós estamos querendo solucionar o caso com a maior cautela possível. Doutor, uma pergunta. Eu sei que várias pessoas serão ouvidas, mas o senhor já deve ter o conhecimento, o experiente delegado de polícia, de uma denúncia que chega através de uma obra ali na instância de turismo, que pode, é lógico, está no campo da suposição, pode ter ocasionado esse acidente que ocasionou essa tragédia. O senhor tem conhecimento e aqui peta as investigações? Hoje a Polícia Civil já ouviu o prefeito municipal de Capitólio, o prefeito municipal de São José da Barra, testemunhas já foram ouvidas. Nós temos 3 grupos de ação concomitante, um chefiado na delegacia de Alpinópolis, outro em Piuí e o nosso núcleo em Passos. Entretanto, a Polícia Civil não trabalha muito com achismo. Nós vamos ter o trabalho de um geólogo, um expert no assunto, que tenha know-how para ele concluir se houve uma ação do ambiente com chuvas ao longo dos anos ou se realmente houve a interdição humana ou a ação humana que possa ter provocado esse grave acontecimento que chocou as famílias de todo o Brasil. Tem recebido, gostaria, de nome da Polícia Civil, agradecer as inúmeras mensagens de solidariedade pelo trabalho que a Polícia Civil vem desempenhando. Gostaria também de agradecer a Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Marinha do Brasil, Defesa Civil, por hora só. Muito obrigado, doutor. Você saiu gentilmente aqui, está colhendo o depoimento. E a informação é o seguinte: todas as vítimas já foram identificadas, 8 já foram sepultadas, ainda 2 serão sepultadas hoje. E ontem, o governador de Minas Gerais, em coletiva, disse que acredita que o acidente trata-se de um acidente natural. Acompanha comigo. Bom, Marcelo Bittencourt segue posicionado lá em Passos, né, a cidade de onde a delegacia está investigando o caso de Capitólio, e qualquer novidade ele volta a falar com a gente, tá? Vamos dar um giro pelo Brasil, vou chamar a participação de Porto Alegre com o André Rar, que vai trazer as notícias do Rio Grande do Sul. Como é que tá a gauchada? Qual que é o seu destaque nesta terça-feira do SBT Notícias? Boa tarde, André. Boa tarde, Darlison. Boa tarde a todo o Brasil. Olha, nós temos 2 destaques hoje aqui do Rio Grande do Sul. Começamos por uma imagem que choca a todos nós. Um atropelamento na saída de um bar que aconteceu na madrugada de ontem, por volta de 2h30 da manhã, no município de Novo Hamburgo, fica aqui no Vale dos Sinos, cerca de 45, 50 quilômetros de Porto Alegre. Percebam, neste carro que aparece a luz ali dos faróis acesos, ele está fugindo do bar. Eles já colocaram ele para fora, um rapaz de 26 anos, porque estava aprontando lá dentro, estava fazendo confusão. E na saída, tentaram, este segurança, o André, de 46 anos, tentou impedir a saída, colocando uma grade para ver se ele parava, se segurava. E ele simplesmente não parou e passou por cima, atropelou e matou o André Fortes, de 48. Eu falei 46, não, 48 anos. Bom, este rapaz de 26 anos, ele fugiu, foi pego logo em seguida pelos guardas. Dentro do carro, uma garrafa de vodka pela metade, e ele vai ser, portanto, vai responder por homicídio doloso. Está ali o momento da fuga, já tinha feito confusão lá dentro do bar, e no momento da saída, simplesmente, esse segurança, na hora que ele puxa a grade, ele escorrega e cai. E mesmo assim, esse homem de 26 anos, ele não parou, não tentou desviar, passou por cima e, portanto, vai responder por homicídio doloso. Este homem, o André Fortes, 48 anos, segurança deste bar, é uma pessoa muito querida de todos, muito trabalhadora, e perde a vida desta maneira, Darlison. Segundo destaque que você reservou para a gente hoje, o André. Olha, o calor, Darlison, a gente está se preparando por uma onda de calor que pode ser histórica aqui no Rio Grande do Sul, os termômetros marcando na sombra até 45, 46 graus, essa é a previsão. O domingo deve ser o dia mais quente, não só no Rio Grande do Sul, mas também em Paraguai, Argentina e Uruguai.
Então fica o alerta para todos. Há um problema muito grave no Rio Grande do Sul com a estiagem. O problema de falta de chuva não é de agora. Inclusive, amanhã, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vem ao estado para conferir a situação de perto. 175 municípios estão em situação de emergência aqui no estado por falta de chuva. Então a situação é dramática. A perda na lavoura chega a 40%. Portanto, alguma medida precisa ser feita a partir de agora pelo próprio Ministério da Agricultura para amenizar os efeitos da estiagem. E aos gaúchos, olha, se preparem, muito calor, temperaturas com sensação térmica chegando a 50 graus. Tá bom para ti, Darlison? André, a coisa não vai ser fácil para vocês. Agora, impressionante, né? A gente tem dois extremos absurdos, né? Pode colocar a imagem lá do Rio Grande do Sul, porque é o seguinte, ele falou 175 cidades com alerta com relação à falta de água. Lá em Minas, é praticamente o mesmo número de cidades, só com excesso de chuva, tá em situação de emergência. Nem parece o mesmo país, realmente, o Brasil, um país de tamanho continental, vivendo dois extremos completamente diferentes. André, muito obrigado pela sua participação. Beijo carinhoso. Você ia dizer alguma coisa? Não, esse é um país muito grande, mas que isso tudo sirva sempre de lição para nós, porque não é de hoje, Darlison, que o Rio Grande do Sul vive o problema da seca. E, infelizmente, nós não temos barragens, não temos poços artesianos suficientes e a população passando sede. Os animais, só para você ter uma ideia, Darlison, no campo, principalmente no norte do estado, os animais estão com sede, chega o caminhão-pipa, os animais se avançam no caminhão para conseguir beber água. Então, a situação ela é gravíssima, a situação que nós vivemos com a seca aqui no estado. Importante destacar o seguinte, infelizmente a humanidade está colhendo o que plantou, né? Ninguém, ao longo da história, quis cuidar do meio ambiente, agora a gente está sofrendo com os impactos disso. André, obrigado. Qualquer novidade aí do Rio Grande do Sul, o canal está aberto para você comunicar com a gente, tá? De Porto Alegre, eu vou para Brasília chamar a Vitória Mello, que vai trazer também os destaques da capital nacional. Vitória, muito boa tarde para você. Bem-vinda mais uma vez ao SBT Notícias. O que você traz aí de Brasília para a gente? Oi, Darlison, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no SBT Notícias. Bom, hoje aqui em Brasília, a gente fala sobre a procura da polícia pelo autor de um crime bárbaro na Vila Telebrasília, região a 8 quilômetros aqui do centro da capital. Em alta velocidade, o homem atropelou e matou um motociclista em frente a uma distribuidora de bebidas. Câmeras de segurança, como vocês estão vendo, flagraram as cenas, olha só. Vitória, obrigado pela sua participação. Qualquer novidade aí de Brasília, Distrito Federal, a gente volta a se falar ainda hoje. Tá? Bom trabalho para você. Agora é o seguinte, gente, vamos para um dado preocupante. Presta atenção no que eu vou dizer com relação à Covid. Nas últimas 24 horas, o mundo registrou 3 milhões de novos casos de Covid-19. Só aqui no Brasil foram mais de 30 mil. E a pergunta que se faz é a seguinte: quais as medidas tomadas pelas autoridades? Existe uma preocupação muito grande porque um estudo da Universidade de Washington apontou que o Brasil, até o final do mês de janeiro, a partir do dia 23, é um estudo estatístico, pode marcar 1 milhão de casos diários de Covid-19 em função dessa nova variante, a Ômicron. Vamos a Fernanda Trigueiro, das ruas de São Paulo, trazendo a preocupação da população e agora a resposta das autoridades. Ô, Fernanda Trigueiro, existe aí, né? Eu sei que o Centro de Contingenciamento contra a Covid-19 no Brasil tem trabalhado para dar resposta para a população, mas com relação a esses dados alarmantes, o que está sendo feito, ô Fê? Darlison, algumas cidades, principalmente os menores municípios aqui do país, em muitos casos, inclusive as autoridades já estão retomando a quarentena e até mesmo o toque de recolher. É o caso de algumas cidades aqui no interior de São Paulo, como por exemplo Amparo, Tupã, Orlândia e Capivari. No Mato Grosso do Sul, uma outra cidade, cidade de Ribas do Rio Pardo, também já endureceu essas medidas. Outras cidades, inclusive, estão revendo os protocolos de festas pré-carnaval. Muitas festas, inclusive, já marcadas
para o fim de janeiro e também para o começo do mês de fevereiro. O ministro da Saúde também anunciou mudanças, Dalisson, em relação ao isolamento de pessoas contaminadas pelo Covid. No caso de casos leves e moderados, esse isolamento passa de 10 para 7 dias e no caso de assintomáticos, 5 dias. A recomendação é que depois desse prazo, o paciente retorne a uma unidade de saúde e refaça esse teste, reforce o uso da máscara, é claro, máscara sempre, nunca deixe de usar e também evite a aglomeração. Esses novos protocolos foram baseados, de acordo com o Ministério da Saúde, em experiências internacionais, em pesquisas feitas no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Apesar do aumento dos casos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele mantém um discurso bastante otimista. Disse que o governo federal tem condições de dobrar o número de leitos de UTI, caso isso seja necessário, mas que disse que mesmo com o aumento dos casos referente à variante Ômicron, não tem aumentado o número de casos graves e também de mortes. O Ministério da Saúde, em uma coletiva de imprensa, disse que trabalha também para avançar e para adiantar a chegada das doses da Pfizer para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade. Essa data ainda não foi divulgada. Ele também, é claro, reforçou a importância dos profissionais da saúde. Vamos ouvir agora o que o ministro da Saúde falou. Olha só, o ministro Queiroga falou ainda nessa coletiva de imprensa, né, Fernanda, que vai pedir para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a liberação dos autotestes, né? O que acontece em vários países? As pessoas podem ir até uma farmácia próximo de casa, comprar o teste e fazer na sua própria casa. Aliás, tem gente que compra 10 de uma vez, que fica à disposição para a família. Isso no Brasil ainda não está autorizado. Fernanda, então, quer dizer que agora é questão de burocracia para o Ministério da Saúde fazer esse pedido oficial para a Anvisa. Claro, né? Fazer um estudo e ver se há ou não a viabilidade de permitir essa venda. Eu sei que há um interesse muito grande, claro, né, de quem vende o teste, ou seja, da indústria farmacêutica de uma maneira geral, oferecer essa outra modalidade, que é mais cômodo. Que eu, por exemplo, eu estava com Covid na semana passada, precisei fazer, estava com Covid na semana passada, precisei fazer teste, você ligava para laboratório para agendar no particular e não conseguia. Você ia até a farmácia, você só conseguia para uma semana na sequência. Então, eu acho, na minha opinião, que a Anvisa tem sim liberar. Quem tiver condições, a gente viu que lá na Europa custa algo em torno de 30, 40 reais o teste. Quem tiver condições, faz o teste para poder ele decidir. Faço o meu próprio isolamento sem haver a necessidade de ir para o hospital, apenas em uma situação real de emergência. Olha só, agora, Fernanda, a gente preparou também um telão que vai mostrar a diferença com relação à gripe normal e à Covid-19. Pode colocar em tela cheia, que a Fernanda vai me ajudar a exemplificar aqui também, ela pode entrar em off. Então, atenção, celular na mão, câmera posicionada, que é importante você tirar uma foto. Por quê? Se aparecer sintomas, você vai saber diferenciar. A gente colocou primeiro no telão os sintomas da gripe, né? O vírus influenza. Tosse, geralmente seca, tem a febre superior aí a 38 graus, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, mal-estar, dor de garganta e coriza. Lembrando que os sintomas da gripe são mais intensos nas primeiras 48 horas. Ou seja, se aconteceu no começo, é provável que seja gripe. Agora vamos ver do outro lado os sintomas da Covid-19, né? Lembrando que esses sintomas estamos levando em conta as pessoas que já estão vacinadas. Então, os sintomas geralmente são mais brandos. Ó, tosse mais persistente, coriza, febre superior a 37,5, ou seja, pode ser só um estado febril e não uma febre de fato. Espirros, dor de garganta, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato em alguns casos, principalmente, né, no final já dos sintomas, e dificuldades para respirar. Lembrando que os sintomas da Covid ficam mais intensos a partir do 5º ou 6º dia de infecção. A Fernanda Trigueiro ainda está comigo. Qual que é a recomendação para as pessoas que sentem esses dois tipos de sintomas diferentes? Ô, Fernanda? Dalisson, a gente pode ver aí realmente essa arte que a gente separou para vocês, inclusive é baseada em dados do governo do estado de São Paulo, da Secretaria Estadual de Saúde, e é muito fácil confundir esses sintomas, porque são sintomas realmente
bastante parecidos. O que as pessoas que estão em casa e estão acompanhando a gente aqui no SBT Notícias têm que saber é que realmente os sintomas da gripe começam mais fortes e aí depois vai ficando mais leve. Já o Covid é ao contrário. Muitas vezes começa leve e vai se agravando entre o 5º e o 6º dia. A recomendação dos médicos em qualquer sintoma, seja lá qual ele for, qualquer sintoma que tenha a ver com a síndrome respiratória, Dalisson, é manter o isolamento, reforçar o uso da máscara e aí sim procurar uma unidade de saúde. É importante a testagem até mesmo para esses dados, né? Para que as cidades acompanhem aí o avanço dessa doença e quais as medidas devem ser tomadas. Obrigado, Fernanda Trigueiro, pelas informações. Qualquer novidade a gente volta a se falar ainda hoje, tá? Olha, da Fê, eu vou chamar a Mônica Simões, porque tem operação na Cracolândia, aqui em São Paulo. Ela está posicionada neste momento em frente ao distrito de número 77, região central aí da cidade. Qual que é a informação que você tem do desdobramento dessa operação, Mônica? Olha, Dalisson, o balanço que a gente tem dessa operação é que foram 4 suspeitos detidos até o momento. É claro que essa operação continua, é a 4ª fase dessa operação que teve início, Dalisson, em maio do ano passado, em maio de 2021. E eles usavam, esses criminosos, esse grupo que foi preso, um hotel na região da Cracolândia como base ali para organizar toda a região de tráfico da região central. Então, a polícia chegou até esse hotel, que era ali um dos alvos, né, dos policiais, chegou lá, encontrou um quarto cheio de drogas, repleto de entorpecentes de todos os tipos, Alisson, maconha, cocaína, crack. Além disso, um caderno com anotações da comunicação desse grupo de criminosos. Um criminoso, inclusive, ele morava nesse hotel, no quarto vizinho, e é um dos criminosos mais procurados da região central, então ele foi preso. Claro que ele vai responder por tráfico de drogas, também por organização criminosa. Agora, os 3 também, Darison. A quantidade de drogas, as anotações e também os presos foram trazidos aqui para o 77DP. Agora, segundo o delegado que comandou toda essa operação saiu aqui do 77DP nas primeiras horas da manhã em direção à Cracolândia. Aproximadamente 40 homens, entre policiais civis e também guardas civis metropolitanos, participaram de toda essa ação, que tinham 2 mandados de busca e apreensão para cumprir. Agora, como eu disse, essa operação segue. Essa organização, também o delegado disse, que é extremamente organizada. Eles trabalhavam em turnos, Dalisson. Então, na parte do dia, eles distribuíam essas drogas e também vendiam. E na parte noturna, eles se reuniam e faziam o quê? Claro, separavam essas drogas, colocaram no saquinho e depois colocavam um selo que as pessoas que compravam essas drogas, as pessoas que consumiam essas drogas, já sabiam de onde vinham, né? Quem era o fornecedor. Então, para a gente complementar esse link, saldo desse balanço policial, dessa operação da Polícia Civil, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana. 4 presos, uma quantidade de drogas que ainda não foi, claro, divulgada, porque está sendo contada a partir desse momento. Eu volto com você, Dalisson. É a polícia na rua, SBT Notícias em cima. Obrigado, Mônica Simões, pelas suas informações, trazendo os detalhes aqui de São Paulo. Olha, a gente vai novamente até Minas Gerais, só que agora para conversar com a repórter Etel Correia sobre a chuva que tem atingido a região. Já estou com a Etel trazendo as últimas informações. Já são pelo menos 145 municípios em situação de emergência. É isso mesmo, Etel. Boa tarde para você. Infelizmente, tristes notícias aí de Minas. Oi, Darlison, boa tarde a todos ligados aqui no SBT. É exatamente uma situação muito triste, são 145 cidades em situação de emergência, como você bem falou, mais de 3.000 pessoas estão desabrigadas e 13 mil desalojadas, Darlison. Uma situação muito grave, você vê aí imagens de Raposos na região metropolitana, onde o Rio das Velhas chegou a subir mais de 10 metros. Hoje já baixou um pouco, mas mesmo assim há vários pontos da cidade que ainda estão alagados. Comerciantes e moradores, em geral, passando muito sufoco, porque muitos troncos de árvores, muito entulho arrastado pela cidade e ainda há uma situação de alerta, porque não para de chover, Darlison. Assim como em Raposos, vários outros pontos por onde o Rio das Velhas passa também estão alagados. Podemos citar aí Sabará, na região metropolitana, também Santa Luzia. São várias cidades alagadas, comerciantes passando muito pouco e moradores, né?
Como a gente falou aí, essa situação com mais de 13 mil pessoas desalojadas, a situação no estado é de calamidade, Darlison. E o número de mortos subiu para 19. 19 mortes, então, confirmadas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e essas mais de 3 mil pessoas desabrigadas e mais de 13 mil desalojados. A gente teve também morte em Ouro Preto, onde um homem foi soterrado depois do desabamento de 2 casas, Darlison. E no município de Araújo, uma outra morte também chamou a atenção, um homem, um idoso, que estava numa caminhonete, ele passava por uma ponte e a caminhonete foi arrastada, ele morreu afogado. As imagens são fortes, a cidade debaixo d'água, Betim na região metropolitana, Igarapé, e inclusive estradas, né? Você conhece bem a região aqui, ali na a BR-381, ficou parcialmente fechada por causa do risco de transbordamento do rio Paraupeba. Veja, as imagens são muito fortes, Darlison, um clima de muita comoção e de muita preocupação aqui no estado de Minas Gerais. Pois é, você imagina, né? Uma das cidades a que a Etel se referiu aí, aliás, eu conheço muito a região metropolitana como um todo, né? Tive o prazer de trabalhar com a Etel aí na TV Alterosa. Raposa, uma cidade que fica perto de BH. Imagine só, metade da cidade, mais da metade da cidade está desabrigada. As casas foram alagadas. A casa do prefeito, que nós trouxemos ontem o depoimento dele aqui emocionado, ele falou num vídeo contando a situação da cidade, ele chorou. A casa dele está debaixo d'água, metade da cidade realmente pede socorro. O Etel, infelizmente, teve uma tragédia de uma família que foi fazer um desvio, né, da BR-040, que estava interditada, a caminho para o aeroporto de Confins, acabou perdendo a vida dessas pessoas, né? Isso mesmo, Darlison. Olha, é uma situação, uma tragédia muito grande, né? São 5 pessoas da família, muito foi resgatado depois de mais de 10 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. Esse acidente, Darlison, aconteceu na região do condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho. Essa família saiu da zona da Mata Mineira, veio passar férias aqui no final do ano, parente, e eles retornavam para Confins quando depararam com a BR-040 interditada, resolveram fazer um desvio por uma estrada alternativa e o carro da família acabou sendo soterrado depois do deslizamento de terra no Retiro do Chalé. Os corpos foram encontrados, um caseiro que mexeu ali naquela terra, removeu, encontrou, a família estava desaparecida, ele fez contato com as autoridades. Os bombeiros estão passando 10 horas resgatando de uma forma dramática, debaixo da chuva. Muito obrigado, Etel Corrêa. Tivemos um problema técnico, mas daqui a pouco tem o Mapa Tempo, é isso? Realmente. Então preparamos aqui para você que está em casa acompanhar como é que fica o tempo na cidade de São Paulo. Em apenas 10 dias, já choveu em Minas Gerais, o esperado para todo o mês de janeiro. A previsão é de novos temporais nesta terça-feira para a região metropolitana de Belo Horizonte e Triângulo Mineiro. O sol só deve voltar no final da semana. Já a região sul sofre uma estiagem severa há alguns meses. Um bloqueio atmosférico mantém o tempo seco e quente. As temperaturas mais altas são registradas no oeste gaúcho, onde termômetros marcam 40 graus. A máxima pode chegar a 22 em Curitiba, 31 em Salvador e 32 em Manaus. Olha, vai ser enterrado daqui a pouco em Cabreúva, no interior de São Paulo, o corpo do ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, o famoso Batoré. Ele morreu nesta segunda-feira depois de sofrer 2 paradas cardiorrespiratórias em uma unidade de pronto atendimento da Zona Norte de São Paulo. Vamos para Cabreúva, né, onde está acontecendo esse velório aberto ao público. A Daniele Brandi com as últimas informações. Já tem a previsão da saída do cortejo para o enterro, Dani? Oi, Darlison, já sim. Inclusive, há poucos instantes acabou de acontecer uma oração. Um padre está aqui no local, fez aqui uma oração, né? Os familiares se juntaram, inclusive, em volta do corpo do Batoré, que está sendo velado aqui na Arena Multiuso da cidade de Cabreúva, interior de São Paulo, cidade onde os familiares têm jazigo, né? Os filhos, inclusive, muito abalados. A mãe do Batoré também está aqui presente, muito abalada, e alguns familiares também e amigos. Portanto, acabou
acabou de acontecer uma oração aqui, todo mundo se juntou em volta do corpo do Batoré, fizeram uma oração, possivelmente dentro de alguns instantes, Darlison, o corpo deve deixar aqui a Arena Multiuso da cidade de Cabreúva, a caminho do cemitério central aqui da cidade de Cabreúva também, que fica a aproximadamente 10, 15 quilômetros aqui da Arena. Agora, tanto o público no geral quanto os familiares estão prestando, né, as últimas homenagens e um pouquinho antes, Darlison, nós conseguimos conversar com os filhos do Batoré. Eles, claro, informaram para a gente, confirmaram que não sabiam da informação de que o pai estava lutando contra um câncer. Eles confirmaram isso diretamente aqui para a nossa equipe de reportagem, mas também aproveitaram para agradecer o carinho dos fãs. A gente acompanha esse agradecimento agora. Pois é, Darlison, a previsão é que o corpo saia aqui da Arena a qualquer instante em direção ao cemitério municipal aqui da cidade de Cabreúva, onde o sepultamento está previsto para acontecer por volta das 2 horas da tarde. Chove bastante aqui em Cabreúva nesse momento, portanto pode ser que demore um pouquinho aqui a saída do corpo do Batoré, que infelizmente morreu na manhã de ontem, segunda-feira, após ter aí sofrer 2 paradas cardiorrespiratórias. Inclusive, a gente acompanhou agora o agradecimento dos filhos, né? O filho dele, o Ivan, acabou contando pra gente que ele estava com o pai no momento que o pai passou mal. Ele disse que o pai acabou acordando com a perna ali muito inchada, a parte também, a região da cintura também muito inchada. Foi então que eles resolveram procurar um pronto-socorro, se direcionaram até essa unidade de pronto atendimento na Zona Norte de São Paulo e infelizmente ele acabou não resistindo. Fica aí, né, as boas lembranças e a memória e, assim, tantas vezes que o Batoré nos fez rir, né, Darlison? Acho que é isso que a gente guarda dentro do nosso coração como fã, né? Sem dúvida nenhuma. Daniele, muito obrigado pela sua participação. A cobertura completa, você que está em casa vai acompanhar na edição do SBT Brasil. A atualização em tempo real ao longo dessa tarde você também tem no SBT News. Por falar em SBT News, nós já vamos direto para a redação da SBT News, que fica em Brasília, onde o Fernando Jordão vai trazer para a gente as informações que estão entre as mais lidas do site. Ô, Fernando, muito boa tarde, que satisfação ter o SBT News aí, um dos maiores portais de notícias do Brasil, levando as informações do mundo inteiro. O que o povo está lendo no SBT News hoje, ô, Fernando? Boa tarde, Darlison. Boa tarde a você que nos acompanha em casa. Olha, satisfação também enorme para a gente estar aqui nessa parceria com o SBT Notícias, que vai ser um dos maiores jornais do país, eu tenho certeza, viu? Darlison, a notícia mais lida do SBT News nesse momento é de uma cirurgia, digamos, inusitada. Um americano de 57 anos sofria de uma doença cardíaca terminal e precisou fazer um transplante. Até aí, tudo bem, né? Só que ele recebeu um coração de porco. E é isso mesmo, você não entendeu errado, ele recebeu um coração de porco. Os médicos disseram que ele não tinha condições de receber um coração humano e o próprio paciente contou que aceitou fazer essa cirurgia porque era a única opção para ele continuar vivo. Tem 3 dias que ele fez a cirurgia e até agora tá indo tudo bem, viu? Deu tudo certo. Só disse que ele acordou cantando o hino do Palmeiras, viu, Darlison? Como é que tá a repercussão dessa notícia nas redes sociais aí, ô Fernando? Tá repercutindo bem, o pessoal tá bem curioso, é uma história inusitada, né? Todo mundo querendo saber se o rapaz tá bem, como é que ele tá, porque a gente não espera que uma pessoa vá sobreviver com coração de porco, né? Mas a ciência tá avançando bem aí, em 3 dias não aconteceu nada. Tem gente que tem o coração de porco, é o caso dele, tem gente que tem espírito de porco, né? Que eles falam, sabe, pessoa bagunceira, nojenta, é o espírito de porco. Fala mais aí, o que mais tá rolando aí no SBT News, ô Fernando? Já que a gente falou de animal, Darlison, dizem que gato tem 7 vidas, né? Agora um outro cara lá nos Estados Unidos... um outro cara lá nos Estados Unidos perdeu 2 no mesmo dia, viu? Que ele precisou pousar, fazer um pouso de emergência e ele pousou no trilho de um trem. E aí, por uma fração de segundos, ele não foi atropelado por esse trem, porque as equipes de resgate tiraram ele ali muito perto de um trem. Olha só, você tá vendo aí na imagem, o trem destruiu o avião. Ou seja, pelo menos 2 vidas ele perdeu aí, viu? Não, qual que é a chance de acontecer isso, né? Primeiro, um avião cai num trilho de trem. Segundo, o cara é resgatado segundos antes de ser atropelado. Isso aí, meu amigo, é história de... Olha lá, em câmera lenta pra você ver, ó. Ele foi retirado realmente, tô pra te dizer, 2 segundos da morte. Isso é história pra roteirista de filme de Hollywood. É, rapaz, você preparou muita coisa louca pra gente. Não é à toa que são os assuntos mais lidos. Esse aí nasceu de novo. Tem mais, ô Fernando?
Tem mais. Eu queria saber como é que tá o tempo aí em São Paulo, Darson, porque eu vi muita gente reclamando do frio e da chuva em 2022, né? Aqui em Brasília tá chovendo bastante. O tempo aqui tá igual um pessoal do estúdio aqui, feio que dói. E por aí? Aqui também tá chovendo bastante, mas você sabia que apesar dessa chuva no começo do ano, 2021 foi o 5º ano mais quente da história? De acordo com os cientistas, a temperatura média do planeta ficou entre 1,1 e 1,2 graus acima da média. O que parece pouco, mas é o suficiente para impactar em catástrofes, né? A gente está vendo várias tragédias aí envolvendo enchentes, envolvendo incêndios, então esse aumento da temperatura bagunça tudo isso, né? A Terra tá mandando um recado aí pra gente. Foi quente igual tá sendo esse giro aqui do SBT News. Fantástico. Ô, Fernando, como é que faz pro povo do Brasil inteiro acompanhar essas notícias que você acabou de mostrar pra gente aqui no SBT Notícias? Tá tudo lá no sbtnews.com.br. Tem muito mais coisa lá, viu, Darlison? Se eu fosse você, dava uma olhada. Perfeito, já vou ver agora. Muito obrigado ao Fernando Jordão. Qualquer novidade aí, você sabe, a gente para a programação, porque prioridade é o SBT News. Bom trabalho para você aí de Brasília, tá? Olha só, já vamos colocar imagens ao vivo, porque acaba neste momento de sair o corpo do nosso querido Batoré, que faleceu, e ele vai ser levado agora em cortejo, com a presença, inclusive, de parte do público que foi se despedir desse grande humorista. Eu tô com a Daniele Brandi lá ao vivo, que vai trazer em off aí as informações pra gente, tá? Ela tá se preparando, vai tentar falar aí com familiares. Alguns famosos foram até o local também para se despedir, outros que não tiveram a oportunidade de viajar até Cabreúva, né, que fica a cerca de 70 quilômetros aqui de São Paulo, publicaram nas redes sociais. A Daniele Brandi vai narrar as imagens aí e dizer como é que está o clima de comoção neste momento no ginásio. Dani. Muita tristeza, viu, Darlison? Acabou de sair daqui o corpo do Ivanildo Gomes Nogueira, 61 anos, mais conhecido, né, como Batoré. Ele que ficou famoso após ingressar no programa Praça é Nossa aqui do SBT nos anos 90. Levou muita alegria para muitos, para milhões de brasileiros, né? Uma comoção geral, como a gente acompanhou aqui desde o início da manhã. Ainda há pouco uma oração foi feita, um padre esteve aqui no local, fez uma oração junto com os familiares, com os amigos e com os fãs que também vieram até aqui a Arena Multiuso na cidade de Cabreúva para prestar as últimas homenagens, claro, né, a esse grande ator e humorista. Lembrando que o último trabalho do Batoré foi na TV Globo, onde ele fez ali o delegado Queiroz, foi a sua última participação. E como a gente acompanhou na entrevista, nós conseguimos conversar com os filhos dele, né, a Alexandra e o Ivan, conversaram com a nossa equipe e eles passaram aqui para a gente a informação de que o pai relatou para eles que ele foi muito feliz enquanto esteve trabalhando no SBT. Então a filha fez questão de frisar isso para a nossa equipe de reportagem, que o pai sempre falou do SBT com muito carinho e claro que esse carinho é retribuído, a gente retribuiu esse carinho de toda a equipe do SBT, de todo mundo que assiste o SBT, que assistiu o Batoré no SBT, eu retribuí esse carinho em forma de abraço aqui para os filhos do Batoré, que estavam bastante abalados. A mãe dele chegou também por volta das 11 horas da manhã aqui na Arena. Ela ficou bastante abalada, inclusive na hora da oração, Darlison, ela acabou sendo amparada ali por familiares, teve que se sentar, não conseguiu acompanhar porque ela estava de fato muito emocionada. É muito difícil, né, Darlison, para uma mãe enterrar um filho. Os dois filhos do Batoré, eles conversaram com a gente, disseram que inclusive o pai passou mal ontem, então essa informação que circula às vezes na internet de que o pai estava lutando contra um câncer, essa informação não foi afirmada aqui pelos filhos, eles não tinham conhecimento sobre essa doença. Confirmaram sim que o pai enfrentava ali um quadro de depressão severa e que ele estava muito abalado por conta da pandemia, pois estava fora dos palcos, né, longe do seu público. Ele que gostava de fazer todo mundo rir, infelizmente por conta da pandemia teve que ficar afastado e isolado. O Ivan, que é o filho mais novo do Batoré, contou pra gente que ontem o pai acordou se sentindo mal, com a perna bastante inchada e aí começou a relatar falta de ar. Foi então que eles procuraram uma unidade de pronto atendimento, uma UPA que fica no bairro de Pirituba, zona norte da capital paulista. Chegando lá,
lá ele foi atendido, mas logo na sequência ele acabou tendo 2 paradas cardiorrespiratórias, não resistiu. Ele tinha 61 anos, veio, na verdade, da cidade de Serra Talhada, que fica em Pernambuco, na região Nordeste. Se mudou para São Paulo quando ainda tinha 11 anos de idade, foi morar na cidade de Mauá com os pais e os 7 irmãos. Inclusive, o irmão dele também estava aqui, conversou com a nossa equipe. Claro, todo mundo muito abalado, né? Ninguém esperava que isso acontecesse com o Batoré, não nesse momento. É uma morte precoce, 61 anos, ainda muito novo. Portanto, o corpo saiu ainda há pouco aqui da Arena Multiuso da cidade de Cabreúva, sentido o cemitério municipal também aqui na cidade, como você bem disse no início do nosso link, que fica a aproximadamente 70 quilômetros da capital paulista. O corpo tem previsão de ser sepultado por volta das 2 horas da tarde. Darlison. Olha, todo esse espaço que a gente está dando aqui para o nosso querido Batoré é o mínimo. Nós, enquanto... Fomos a casa do Batoré por muitos anos. O Brasil, né? O SBT ajudou o Brasil a conhecer o Batoré. Então foi uma pessoa que na Praça é Nossa, sentada ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega, mas foi muita risada. Eu, com a minha família, a gente sentava nas quintas-feiras à noite para acompanhar, chegava o Batoré, porque ele tem um jeito jeca, ele tem um jeito brasileiro, da raiz, ele tem um jeito nordestino, que faz piada de tudo, que dá risada, que não tem tempo ruim. E realmente, minimamente, é a nossa homenagem a ele, né? Ele que lançou vários bordões, né? Que a própria Daniele Brandt trouxe agora. Pensa que é bonito ser feio? Até hoje, às vezes, a gente usa, porque realmente vai ficar na boca do povo, é a grande expressão popular. É o mínimo que nós aqui do SBT, o nosso jornalismo faz de prestar nossa última homenagem do nosso querido Batoré, né? Eu vi nas redes sociais muitos dos humoristas, né? O Matheus Ceará, o Porpetone, que contracenaram com ele na Praça é Nossa, mantinham de alguma maneira um certo contato, fizeram declarações nas redes sociais lamentando, publicando inclusive as últimas fotos que haviam tirado com ele, algumas até recentes vídeos. O Porpetone, meu grande parceiro, chegou a publicar, né? Eu e ele, a gente estava pensando em fazer um número juntos, né? Uma apresentação conjunta em algum teatro. Mas, infelizmente, não deu tempo. É por isso que a gente tem que aproveitar em vida as pessoas que a gente ama, né? Seja aí o seu parente, o seu familiar, ou seja um amigo. Homenagem ao querido Batoré. Agora 1h45. Deixa eu dar uma boa tarde especial para o Rio de Janeiro. Um abraço carinhoso, direto de São Paulo, Mineirinho, Darlison Dutra, para vocês aí do Rio, né? Porto Alegre, Brasília, já tá todo mundo acompanhando a gente aqui. A hora do almoço agora é sagrada, desde ontem, né? Deu meio-dia, já pode ligar. Para você que é aqui de São Paulo, é a partir de 1h30 e 1h45. Outras cidades desse Brasilzão vão entrando em rede com a gente. O que o brasileiro sentiu no bolso no ano passado, o IBGE confirmou nesta manhã. A inflação oficial fechou o ano de 2021 em 10,06%, o maior patamar desde 2015. É bem acima dos 4,52% de 2020, acima também da meta para o ano. Olha só o que a gente coloca na tela para você, os maiores aumentos que levaram a inflação lá para cima. Combustível, puxado pelo etanol, subiu 62%. Café, para minha infelicidade, que sou apaixonado no cafezinho de manhã, sumiu 50%. Aí vem mandioca, açúcar refinado, gasolina e óleo diesel, junto com etanol, foram as maiores altas. Pimentão, 39%, gás veicular, açúcar cristal e também o botijão de gás, né? Você que está me acompanhando agora, o que sentiu mais a alta, né? Porque não é todo mundo que utiliza, por exemplo, o etanol, mas só que o transporte público subiu em função do preço do combustível. Você sentiu mais no bolso o quê? Comenta lá nas nossas redes sociais usando a hashtag do SBT News, que eu quero saber a sua opinião, tá? É o seguinte, o SBT Notícias segue até as 2h15 da tarde e eu vou trazer agora informação policial. Uma mulher acusa o segurança de uma loja de um shopping center em Porto Alegre de agir com discriminação racial. Você quer saber o que aconteceu? Tem reportagem, eu te convido a assistir agora. Olha, em nota, as lojas americanas informaram que uma auditoria vai ser feita para esclarecer o ocorrido
e que vai tomar as providências cabíveis. Ó, vamos mudar de assunto. Quem é que não tem saudades do Museu Ipiranga, hein? Foi fechado em 2013. É o principal museu histórico de São Paulo. Pois é, vai ser finalmente reinaugurado em setembro deste ano. A nossa equipe teve acesso ao interior do edifício e mostra em detalhes as obras de reforma que estão a todo vapor. Imponente, grandioso e lindo, mesmo em obras. O Museu do Ipiranga, inaugurado em 1895, se prepara para reabrir as portas em grande estilo. O Jardim Francês, construído 100 anos atrás, passa por um processo de recuperação paisagística. Esses tanques enormes vão abrigar 2 chafarizes que estão sendo recuperados. Bem em frente à fachada principal, uma rampa que precisou ser adaptada, como explica o engenheiro responsável Frederico Martinelli. O acesso original do museu era por uma rampa similar a essa, só que com outra inclinação, porque entravam carruagens puxadas a cavalo, que entravam dentro do prédio e saíam pela outra ponta, deixando os visitantes embarcados dentro do prédio. Então a antiga foi toda demolida e foi reconstruída numa inclinação hoje entendida como acessível a um cadeirante. O prédio, tombado pelo patrimônio histórico, agora vai ter elevador, o que também vai facilitar o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção. O museu ganhou mais um pavimento, ganhou mais um andar, onde do mirante você vai poder ver para o norte o Jardim Francês e para o sul o Bosque. Vai ter uma vista muito bonita da cidade de São Paulo. E o acesso é feito por 2 caixas de elevador, como você está vendo aqui, uma à direita e outra à esquerda. O novo Museu do Ipiranga vai ter até escada rolante. Então o visitante vai vir pelo jardim, vai pegar a escada rolante e já vai sair lá em cima, no térreo do edifício histórico. Esse espaço subterrâneo aqui não existia. É uma ampliação de 7.000 metros quadrados que fez o museu dobrar de tamanho. Esse lugar vai ter toda a infraestrutura para receber os visitantes. Bilheteria, loja de souvenir, banheiros, um café e um auditório com capacidade para 200 pessoas. Repare que o teto é de concreto colorido. Essa é a obra realizada no país que reúne a maior quantidade de concreto pigmentado. A cor das paredes é original do lado de fora e do lado de dentro. 12 novas exposições vão dar vida ao museu. Então, aqueles quadros, aquelas exposições que a gente sempre traz na memória, com certeza vão estar aqui num contexto renovado, mais atualizado. E eu acho que esse espaço de afeto, de acolhimento, vai se expandir também com a entrega agora desse novo projeto. São 450 portas e janelas. Todas elas foram retiradas, levadas para uma oficina, restauradas e recolocadas no lugar. Como o ar-condicionado descaracterizaria o ambiente, os vidros são de baixa emissão, refletem o calor para o lado de fora. Esse piso no térreo do museu é de ladrilho hidráulico, tem 150 anos. As peças feitas na França nunca foram retiradas, estão sendo restauradas aqui no local. A empresa responsável pelos ladrilhos existe até hoje. É preciso ter todo cuidado na hora de fazer cada retoque. A responsabilidade é enorme, né, seu Juscelino? Ter o maior cuidado para não riscar, não danificar o piso e restaurar, resgatar o resto que estão danificados e voltar ao normal. Foram instalados quase 2.000 pontos de detecção e combate a incêndio. Se o fogo for confirmado, é por essa tubulação vermelha no teto que a água vai passar. O edifício histórico está com 87% das obras concluídas. O trabalho de reforma, que começou em setembro de 2019, teve um investimento de 210 milhões de reais a serem captados pela iniciativa privada via Lei de Incentivo à Cultura.
vai ser um marco turístico tanto para São Paulo como para o Brasil, de escala internacional, e também econômico, porque a geração de empregos que está tendo agora na entrega dessa instituição e também ao seu entorno é super importante. A reinauguração está prevista para setembro deste ano, quando será comemorado o bicentenário da independência do Brasil. A contagem regressiva já começou. Não vejo a hora, né? Até porque o Museu do Ipiranga, infelizmente, o Museu Ipiranga foi fechado no ano que eu vim para São Paulo, então não tive a oportunidade de conhecer, contando os dias também para essa reinauguração. Ó, vamos mudar de assunto, gente. Olha só a notícia que acaba de chegar. Um bebê recém-nascido foi abandonado numa obra na cidade de Cristalina, em Goiás. Que cena triste, ó. O bebê foi resgatado por policiais militares que patrulhavam o local após uma moradora achar a criança. A menina estava sem sinais vitais e precisou ser reanimada pelos militares. A bebê estava enrolada em um pano molhado, suja de sangue e ainda com o cordão umbilical. Olha só a correria dos policiais para socorrer esse bebezinho. Foi levado às pressas ao hospital, né? Assim que eles conseguiram recuperar os sinais vitais, levaram até o pronto atendimento, como a gente está vendo. E a notícia que chega atualizada é que essa criança está se recuperando. Agora o trabalho é de investigação. Uma vez que essa criança se recupera, vai ser levada para adoção, tem que encontrar quem foi a mãe, né? Que a gente não pode nem chamar de mãe quem abandona uma criança à própria sorte. Colocar essa pessoa na cadeia. E um frentista de um posto de combustíveis foi agredido no momento em que estava trabalhando em Fortaleza. Ó, tudo isso foi flagrado pela câmera de segurança. Ó o que acontece, ó. O rapaz está ali abastecendo o carro, aí chega alguém para conversar com ele, quando de repente, ó o que ele vai fazer, ó. Rapaz de camiseta preta. Ó, deu um tapa no rosto dele. É isso mesmo. É que esse homem chamou um cliente que tinha furado fila, chamou a atenção dele. O frentista teria informado aí no caso, que vocês estão acompanhando, que o homem... O que ele informou aí, ó? Só acompanhar aí na leitura aí do texto. Pode passar. Contrário, ó, o frentista informou que o homem deveria esperar, pois o abastecimento era por ordem de chegada. Após agredir fisicamente e verbalmente a vítima, o suspeito ainda sai do local fazendo ameaças contra o funcionário. É isso aí, o SBT Notícias segue aqui ao vivo até as 2h15 da tarde. Quer falar de esporte? Quer saber de esporte? Vamos chamar ele, o cara que entende tudo. Luiz Alano, o pessoal estava ansioso para a sua volta. Tamo junto. Isso mesmo. Tamo junto. Você falou que ia falar de outros estados. Exatamente. Eu fiquei sabendo que o Ronaldo Fenômeno, que agora é o dono do meu time, do Cruzeiro... Como é que você se sente tendo o seu time um dono agora? Cara, é aquela situação, né? É igual a campanha de um certo humorista, né? Pior do que tá, não fica. Como a gente tava no fundo do poço, alguém chegou pra entender, eu falei, pode vir, é bem-vindo. O que o Ronaldo falou na entrevista que ele deu hoje? Foi agora há pouquinho. O novo dono do Cruzeiro deu uma entrevista coletiva na Toca da Raposa, em BH. O ex-atacante, nosso ídolo e hoje empresário, disse, entre outras coisas, sobre a situação que encontrou no Cruzeiro. É muito pior do que ele imaginava. E falou também, Darlison, sobre o ídolo Fábio, né? Todo mundo ficou surpreso, os cruzeirenses ficaram surpresos com a saída repentina do Fábio. Vamos ouvir o Ronaldo, então? Pode rodar, bora ver. Vamos lá. Olha só, a questão do Ronaldo, o torcedor brasileiro, Darlison, acredito que ainda não está plenamente preparado para a discussão a respeito da SAF. Da é muito recente isso aí, muito recente. Eu considero que eu não estou preparado também para emitir tantas opiniões assim. Agora, eu como um torcedor, eu sou um jornalista, narrador esportivo, apresentador e tenho meu time de futebol que eu não necessariamente vou falar aqui, né? Como você é cruzeirense. Vamos ver, né? Rufem os tambores! Com o tempo você vai abrir o coração, né? Não. Pra quem... Vamos fazer essa enquete? Quero saber, pra quem que o Luiz Alano torce? O que eu fui dizer? Você que tá me assistindo agora em todo o Brasil, entra lá no SBT News, no Twitter e coloca a sua aposta. Não precisa revelar. Mas pode chutar, o povo pode chutar. Bom, fica divertido, né? Fica divertido. Hashtag SBT News. Se eu conseguir essa informação, eu vou vender ela aí por um valor bom. Não, ela é popular aqui na redação, mas né? ainda não foi revelada. A questão é a seguinte, eu me sentiria incomodado em ter o meu clube um dono, né?
clube é da torcida. A menos o clube que é da você sociedade. seja cruzeirense, como Pode eu. ser. E tem o Botafogo também. Boa, verdade. O Botafogo anunciou que chegou ao acordo com o empresário americano John Textor para venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF do clube. O discurso do Textor eu achei mais profissional, mais preparado, mais animador para o botafoguense do que nós mostramos agora em relação ao Ronaldo. É claro que discurso não ganha jogo e discurso não levanta taça e nem campeonato. Inclusive, nós vamos ter agora na sequência uma participação de um influencer digital, de um comentarista, apresentador e botafoguense. Não sei se nessa mesma ordem, se eles consideram primeiro botafoguense, depois influencer, depois apresentador, que é o nosso colega Pedro Certezas, que é do SBT Rio, nosso colega, tá lá com o SBT Esporte Você é ao fundo. mito, o Pedro Certezas. Te acompanho pelas redes sociais. Eu falei, mentira. Qual é a ordem, Certezas? É botafoguense primeiro, influencer digital? Qual é a sua ordem aí dessa nossa apresentação? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, galera. Prazer estar aqui, cara. Obrigado. Então, a ordem é botafoguense e depois ser humano. Acho que a ordem, a primeira de coisa é botafoguense. As coisas que eu preciso pra viver, Botafogo, oxigênio, aí depois a gente vai embora. Mas, de forma geral, é primeiro botafoguense mesmo. Eu não faço que nem o Alan, não. Eu falo do meu time até porque não tem nem como esconder. Acho que não, né? Não teria como. Não, agora, cara... eu acho que acredito que ele já esteja mais apto para falar de SAF, de Sociedade Anônima, do que nós, né? Você também, né? Cruzeirense. Então a gente pode englobar esse assunto com certeza, porque ele pode falar do Botafogo dele, do Textor, do americano, que eu acho que ele vai tatuar, né? Vai tatuar o novo dono do Botafogo na pele. Tatuar de novo, né? Porque aqui é porque não dá pra tirar a camisa. Já tá aqui, Textor, gigante aqui no barriga. Por favor, não tire a camisa. Por favor. Obrigado. E tem a questão do Ronaldo. Então, fale um pouquinho da SAF, o que você está esperando do Botafogo. Já comenta também a questão do Cruzeiro, você como participante, torcedor e já quase um entendedor da SAF. Sabe tudo. Fala aí, Certeza. Cara, então, é o seguinte, pelo que eu tô vendo agora, a situação do Botafogo e a do Cruzeiro são situações distintas, assim. Por mais que as duas passem pela SAF de forma geral, o discurso do Ronaldo é uma terra arrasada. É uma coisa assim, cara, a gente vai fazer corte. Ele fala de fato que é uma coisa muito impopular, como foi o corte do Fábio, que querendo ou não tem que doer na carne. O John Textor, ele já viu no Botafogo, não é que esteja tranquilo, mas ele já está a par de tudo que está acontecendo. O Ronaldo falou hoje coisas como, pô, a gente esperava menos, pô, eu não sabia que estava assim. Então, assim, eu acho que a parte do Botafogo é um futuro um pouco menos sombrio do que o do Cruzeiro, muito porque também já subiu para a Série A, já amenizou um pouco ali. Então, eu estou muito esperançoso, assim como o Cruzeirense também está. Só que o cenário atual do Cruzeiro é muito mais perrengue do que o cenário atual do Botafogo. Então, você vê que o John Textor, ele não fala, tá difícil. Ele fala, não, vamos conseguir, vamos resolver isso aqui, já estou vendo uma injeção imediata de dinheiro. Então, assim, por mais que os dois partam do SAF, o Botafogo acho que está mais desenvolto a ter um sucesso repentino já. Agora, ô Certezas, você acha que, né, uma vez dando certo e apresentando resultados os dois clubes, a gente pode ter já uma enxurrada de investimentos a partir do próximo ano, né? De outros empresários interessados em clubes brasileiros? O Brasil respira futebol. Se você pega um clube grande, né, que tem um estádio ali que você possa colocar, quando tudo liberar, 50 mil pessoas por jogo. Gente que vai comprar camiseta, né? Vai trazer renda. Você acha que isso aí a gente está vivendo realmente uma mudança de patamar no nosso futebol? Eu acho que é um caminho sem volta, cara. Eu acho que, de fato, não tem mais como voltar atrás. Eu acho que não é nem por empresários interessados, porque isso vai ter sempre. O negócio é o clube querer ser empresa. Porque, assim, o Botafogo e o Cruzeiro, a gente fala como se fosse, nossa, olha que transgressor. Não tinha outro jeito. Ou era isso ou era falência. Ou fechar a porta, é verdade. Então, o Botafogo e o Cruzeiro, exatamente. O Botafogo e o Cruzeiro viraram SA, SAF, não é porque, nossa, vamos revolucionar agora porque a gente quer. Não, era ou isso ou fecha as portas. Então, assim, eu acho que o Vasco está indo muito por esse caminho. Tem uns outros clubes que já estão conversando sobre. É um caminho que não necessariamente vai ser só isso, porque, por exemplo, na Espanha, que o próprio Ronaldo, dono do Valladolid, tem clube empresa, mas se pega o Barcelona e o Real Madrid, não são.
São instituições desportivas ainda que não tem um dono. Então tem o presidente lá Florentino que está lá há 200 anos, mas não é assim. Então acho que é um caminho que, sem volta, cada vez mais clubes vão ver que, sendo profissional e organizando a casa, dá para ter um sucesso esportivo sendo empresa. Inclusive, nós temos aí a eleição agora. Com certeza vai complementar. Pode falar, Diga, sua opinião diga, do caso aí, vai. Não, eu acho que não precisa, mas é porque a gente tá mal acostumado. A gente viu na mesma seleção, a gente viu o Kaká com bola de ouro, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, todo mundo com bola de ouro, todo mundo. Verdade. Era uma coisa normal pra quem começou a ver futebol ali nos anos 2000, 90. Então, assim, a gente ficou muito mal acostumado. Eu não sei se o Vini Júnior vai necessariamente ser melhor do mundo, mas dos brasileiros pós-Neymar, se tem alguém com capacidade, eu acho que é só o Vinícius Júnior. Tirando ele, hoje, profissional, não sei se tem outro brasileiro que eu falo, pô, esse cara aí pode ser o melhor jogador do mundo uma vez na vida. Só o Vini Júnior, pode ser ou não. Vai ter o Haaland também, que é um cara muito brabo aí no futuro, Mbappé. Então, assim, a gente pode ver outra se não der pra hegemonia. ganhar a bola de ouro, se vier também a Copa do Mundo, eu não vou reclamar. É isso que eu te falo. Exatamente, pra mim pode ser a bola de ouro em cima daquela mulher que segura aqui, ó. Maravilhoso. Com a Copa do E Mundo. o Pedro Certeza embaixo, segurando tudo isso. Agora, ô Pedro, por que a torcida... Tá maluco aí, esquece. Por que a torcida do Flamengo tá chamando o Paulo Souza de romântico? Me explica aí. Qual é a... O que tá pegando? Cara, eu sei que ele tem. Ele já chegou com a pinta de galã, né? Porque a gente tem o Jorge Jesus, que é um grande técnico, mas a latinha dele... É fraca. Prejudicada. Tem que ser falado isso aqui também. A gente não pode fugir do assunto. O cara chega sendo, pô, um galãzão, pô, uma palavra mais fácil, um desenrolo, quase que um carioca. Então acho que conta muito a favor dele. Futebol depois a gente vê, mas a questão estética, ele tá muito acima do resto. Esse Pedro Certeza Opiniões do Pedro né? Certeza. É muito bom. Vamos falar um pouquinho de tênis, porque é um assunto que vem dominando as pautas esportivas, não o esporte em si, mas a polêmica do número 1 do mundo, o Novak Djokovic. Nós falamos ontem, né, Darlison? Ele foi liberado pela justiça australiana, inclusive imagens recentes de treinos do Djokovic. Ele já foi colocado na chave como chave número 1 do Australian Open. Estão apostando então que ele vai jogar. Que começa sexta-feira agora, como falamos ontem, né? Não para por aí. O jornal australiano diz que o tenista teria mentido em formulário e por isso ele pode ter o seu visto cassado. Passaporte cassado por 2 anos já. Não poderia voltar a viajar para a Austrália caso isso acontecesse. Não terminou ainda essa situação envolvendo o Djokovic, que não se vacinou. A gente tem que explicar de novo essa situação, por isso que ele foi colocado num hotel, afastado na Austrália, mas por enquanto a liberação para ele jogar. É que o tênis ainda é reservado para uma parte da população, não é um esporte que a gente acompanha muito. A nível de comparação, é como se a gente estivesse falando do Messi, do Neymar, porque é o número 1 do mundo. Sim. É uma figura representativa para o esporte. Né? E aí, bom, não vou entrar no detalhe da vacina, que é muito polêmico. Mas, por exemplo, a gente tem numa outra ponta... É difícil não entrar, né? A gente tem numa outra ponta, por exemplo, o Lewis Hamilton, que é heptacampeão e um super ativista no mundo do esporte, né? Um cara que defende até mesmo a outra bandeira, já foi condecorado pela rainha Elizabeth. São 2 polos. O cara tem a opinião dele, tem a sua influência, mas agora vai ter que arcar também, eventualmente, com os prejuízos na carreira. E agora, Pedro, Djokovic, joga ou não joga, hein? Cara, eu entro no tema da vacina. Eu acho que, irmão, eu sou um dos maiores defensores da vacina do Brasil, assim. Irmão, eu falo toda hora mesmo, não quero nem saber. Não tem como esse cara ser um exemplo esportivo, assim. Desculpa, ele com a raquete na mão, gênio, absurdo. Não tem o que falar, brabo. As atitudes dele não são as atitudes de um ídolo do esporte. Ele pode ter colocado pessoas em risco. Porque ele tem uma ideologia que, pra mim, é extremamente errada, que é não colocar a vacina no braço e se proteger. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar os caras do futebol, do esporte, que a gente trata como referência, eles têm que ter a atitude de uma pessoa que é referência. Porque tem muita criança que olha pra esse cara e fala, cara, eu quero ser que nem essa pessoa quando eu crescer. Então, assim, o posicionamento dele, eu sou extremamente contra. Eu não gosto de pessoas que não se vacinam e eu acho que ele deveria ser punido mesmo, porque ele colocou vidas de pessoas em risco. Na Austrália, voltou a contaminação, voltou a internação, porque não tem a vacinação que a gente tem no Brasil.
Então, assim, lá é um lugar que no início da pandemia foi muito bem controlado, assim, para dar a questão da pandemia. Hoje em dia, tá difícil, cara. E ele, sendo uma vitrine para o mundo, não pode ter esse posicionamento. Eu sou extremamente contra. De novo, raquete na mão, esquece. Gênio. Pessoa, não seria amigo. Ponto. Desabafo de Pedro Boa, Certeza. Pedro Certeza. Botafoguense, influencer digital, apresentador, o rei do entretenimento junto com o Cazé, o nosso Cazé também que tá bombando. Valeu, Pedro! Pedro, obrigado pela sua participação. Qualquer coisa aí, você chama que a gente Valeu, bate galera. mais uma Sempre bolinha, que viu? quiser, só chamar que tamo aí. Vamos falar durante 5 horas, se quiser. Eu vou jogar, tu mata no peito e vai, beleza? Pega essa! Ah, moleque, tamo junto. Vamos lá, ó, deixa eu ver o Pinga. Careta dele. É uma figura. Precisa fazer aquela careta. Vamos ver pra o que matar. o povo tá falando do SBT Notícias pelas redes sociais. A gente faz um chamado. Ah, agora tá aí a aposta. Eu falei, pra qual time o Luiz Alano torce? O Alano é corintiano, aposta do Dário Alves. O Leandro tá dizendo que você torce pro Tottenham. Por que tiraram isso? Nossa, não sei. Porque você tem cara de gringo, é? Inglês, talvez? É, será? Tottenham? Não, passou longe. Agora teve o outro aqui, falou que ele é cruzeirense. Pode tirar da tela. Pode tirar da tela. Inclusive esse aqui. Pode tirar. Ainda bem que a gente não viu, né? Eu não vi nada. Eu vi o comentário do povo que tá sempre dando a opinião aí. Alguém passou perto aí, Ana? Não. Então tá. Não errado. passou perto. Principalmente o Tottenham. Né? Vocês estão muito ruins. Vocês estão muito ruins de aposta. Quem sabe, né? Vamos convidar o povo para acompanhar a gente e sugerir assuntos aqui no nosso SBT Notícias na parte de futebol? Volta lá. Hashtag SBT News, pode colocar nas minhas redes sociais também, a gente está à disposição. Como é que tá a sua rede social? Participações. @Luiz Alano em todas as redes sociais, com um Z. Manda lá o recado, junto com o Darius, a gente faz aqui o esporte acontecer no SBT Notícias. Bom, e para quem tirou foto, para quem tirou print do programa de hoje, ó, se não postar e marcar a gente, inclusive o SBT News, eu vou cobrar, que não adianta tirar foto se não for para mostrar para todo mundo, tá, gente? Ó, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Meu parceiro, ó, amanhã a gente volta com mais assunto. Para você que tava aí, um beijo carinhoso. O SBT Notícias fica por aqui, mas amanhã, meio-dia, eu tenho um encontro marcado com você, tá? Ganhamos mais 5 minutos, é isso. Porque é o seguinte, eu não vou embora daqui enquanto não me mandarem. Olha só, a polícia de São Paulo fez uma grande operação contra criminosos que aplicam o golpe do perfil falso no WhatsApp. Eles se passam por parentes ou amigos da vítima para pedir dinheiro. 22 pessoas foram presas. Pois é, esse golpe aí é fácil pro cara fazer porque, primeiro, que ele fica de trás de um celular. A identificação é difícil. E segundo, que tem muita gente que acaba caindo justamente por questão de ganância, né? Eles estão fazendo um golpe agora pelo Instagram, que é assim, fica atento para você não dar dinheiro à toa para bandido, para não se fazer de trouxa. Eles roubam perfis, né, de pessoas que têm aí 10, 20, 30 mil seguidores e aí começam a anunciar lá nos stories, gente, ó, tem uma amiga minha se mudando. E vocês já viram isso aí? Alguém aqui já viu do estúdio? Já viram, né? Tem uma amiga minha se mudando que tá vendendo algumas coisas aqui a preço de custo. Aí começa a anunciar iPhone que custa R$4.000, anuncia por R$2.500. Aí o cara vai lá, transfere o dinheiro, só que na verdade é tudo golpe. Fica atento para você não cair. Agora a gente vai chamar quem? Flagrante de assalto que aconteceu em Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. Uma mulher foi arrastada por um criminoso por aproximadamente 20 metros. As câmeras de segurança registraram toda a ação do criminoso. Pode rodar.